encarece a habitação, aumenta o consumo e, portanto, o nível de preços também num ponto ou noutro. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Vieram para o melhor dos mundos. Um país seguro, com sol, com gente simpática, boa gastronomia e um custo de vida muito acessível para quem chega com salários do primeiro mundo num país em que o salário médio está apenas em vias de desenvolvimento. Para quem chegava e para quem já cá estava, o primeiro impacto foi altamente favorável, com a reabilitação urbana, aumento de qualidade na restauração e maior grau de exigência. Rapidamente se começaram a sentir os primeiros danos colaterais, com a subida generalizada dos preços, sobretudo na habitação, a provocar um fenómeno de gentrificação. Lisboa perdeu encanto porque tem menos lisboetas, menos residentes de longa duração. Entre os turistas que chegam e partem em meia dúzia de dias e nómadas digitais que chegam e partem em meia dúzia de anos. Sempre à procura de cidades que lhe ofereçam o mesmo em doses reforçadas. A política de vistas curtas dos governos em Portugal preocupa-se mais em atrair talento que trabalha para o exterior do que em evitar que o talento nacional fuja para o exterior, para voltar temporariamente mais à frente em condições fiscais mais favoráveis. Quem são estes expatriados e o que procuram nas cidades onde se instalam, parecendo certo que os nativos que as habitam não estão nas suas prioridades? Estará Lisboa a viver um cosmopolitismo de fachada? Neste episódio, conversamos com a jornalista Joana Pereira Bastos. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Pereira Bastos. Quais são as principais características dos nómadas digitais que chegaram nos últimos anos a Lisboa, e não apenas a outras cidades portuguesas, mas sobretudo à capital, e o que é que eles procuram por cá profissionalmente? O que os atrai a Lisboa é um conjunto de fatores, o clima, a proximidade da praia, a segurança, mas também benefícios fiscais e um custo de vida que para eles é baixo ou é acessível. Estamos a falar de pessoas profissionalmente, são pessoas que podem trabalhar à distância, portanto que têm profissões que se adequam ao trabalho remoto, são programadores, pessoas ligadas às tecnologias, ao marketing, à publicidade, gestores de conteúdos e de redes sociais. Portanto, é uma panóplia muito variada, mas tem esta característica de poderem trabalhar basicamente em qualquer sítio onde o Wi-Fi funcione bem. E eles têm regime fiscal favorável, estavas a dizer? Quantos é que são que têm? E se além desses há outros que não tenham, mas que possam ser classificados como nómadas? Uhum. Portugal criou há vários anos, em 2009, um estatuto, o chamado Estatuto para Residente Não Habitual, que permite uma taxa reduzida de impostos para quem tem rendimentos provenientes do estrangeiro, que é o caso destas pessoas. Os últimos dados disponíveis, que são relativos a 2023, porque os 2024 ainda não estão disponíveis porque a campanha de IRS ainda está a decorrer, mas os últimos dados disponíveis, os mais recentes, indicam cerca de 115 mil pessoas. Quando estão a trabalhar, pagam uma taxa de impostos de apenas 20% durante 10 anos e se forem pensionistas, se forem reformados, pagam apenas 10% sobre as suas pensões. Entretanto, este regime foi alterado no ano passado, mas todas as pessoas que se inscreveram até março deste ano podem continuar a beneficiar dele durante 10 anos. Portanto, pelo menos até 2034 continuarão
a beneficiar deste regime especial. O poder de compra deles, como tinhas dito logo no início, é grande, é muito significativa a diferença. Aliado a um turismo crescente, faz subir o custo de vida em Lisboa, na habitação, na restauração, sobretudo nestas duas áreas. Há uma consciência desta realidade, dificulta a relação com os locais, falo-os pensar na consequência que a qualidade de vida deles tem. O que é que eles pensam sobre isso? A tua reportagem também reflete isso, não é? Sim, relativamente à disparidade de rendimentos, de facto ela é abissal em muitos casos, e aqui só para dar um exemplo, no caso dos britânicos e dos franceses, que estão no top 10 das nacionalidades mais representadas em Portugal, estamos a falar de um poder de compra que é em média 76% e 65% mais alto, respectivamente. Se formos para os americanos, estamos a falar de um poder de compra que é 4 vezes superior ao nacional, e portanto há de facto uma decalagem que é muito grande. E o que aconteceu é que, à medida que a cidade se alterou, quer a habitação, quer o comércio, quer muitos serviços, para se reorientarem para este segmento, que tem obviamente, que é muito mais lucrativo. É mais exigente também por parte deles, não é? Portanto... Exatamente, mas que sobretudo é mais lucrativo, tem mais poder de compra à medida que a cidade se reorientou para as necessidades e desejos e vontades desta população, tornou-se muito mais cara e, portanto, isso sente-se na qualidade de vida e nas dificuldades que os locais estão neste momento a atravessar. Lisboa tornou-se uma cidade inacessível até do ponto de vista da habitação, mas não só. Para muitos locais, e essas tensões começam a sentir-se. E é interessante porque este fenómeno da gentrificação, que é aqui uma palavra cara, mas que basicamente tem a ver com um fenómeno em que pessoas com rendimentos mais altos chegam a um bairro ou uma cidade, portanto com rendimentos mais baixos, empurrar esses para fora da cidade, não é? Exatamente. Isto obviamente não é um fenómeno exclusivo de Lisboa, aconteceu em muitos sítios do mundo, e gera algumas tensões. E o que é interessante é que os próprios, estes próprios nómadas digitais e expats, como eles muitas vezes chamam, expatriados, não é? Expat é um termo que muitos destes estrangeiros utilizam para se referirem a si próprios numa distinção. Não são imigrantes, são imigrantes VIP, não é? Exato, eles referem-se a si próprios como expats para de algum modo se diferenciarem dos outros imigrantes pobres, e há aqui subjacente uma diferença entre o que é a imigração de sobrevivência e o que é, digamos, a imigração de estilo de vida. Uma imigração que é baseada na escolha e na capacidade de poder escolher, não é? Eu vou parar. Algumas das pessoas com quem falas no teu trabalho são pessoas que estiveram em vários países, não é? Vão passando por diferentes sítios, colecionando o mundo, não é? Sim, a maior parte são pessoas muito viajadas, já viveram em muitos sítios, e relativamente à consciência que têm ou não do impacto que produzem em Lisboa, nos sítios por onde passam, é engraçado porque, como eu disse, não é um fenómeno exclusivo de Lisboa. Já se fizeram em todo o mundo muitas até estudos e teses de doutoramento sobre isto, e há de facto um fenómeno que até é conhecido como a ambivalência dos gentrificadores, que é um certo peso na consciência que esta população sente pelo efeito ou pelo impacto negativo que produz inadvertidamente, como é óbvio, nos sítios por onde passa. Porque na realidade estamos a falar de pessoas que são jovens, são pessoas que formados, não são... com tendência para serem progressistas, exatamente, de quererem um mundo mais justo, não é? Exatamente, e portanto têm consciência destes impactos. Os impactos não são só negativos, é óbvio que há aqui alguma revitalização urbana, que, por exemplo, que se passa pela reabilitação de zonas degradadas, mas a verdade é que há impactos negativos muito profundos, que têm a ver com uma certa perda da autenticidade dos espaços, das cidades, à medida que elas se adequam aos gostos destes estrangeiros abastados, mas também um agravamento do custo de vida, uma subida a pico dos custos da habitação, o facto dos locais começarem a sentir-se excluídos da sua própria cidade ou pressionados a sair. Portanto, há impactos negativos que são amplamente estudados, quer em Lisboa, quer um pouco por todo o mundo onde estes processos acontecem, e que eles têm consciência que existem e que têm um papel nisso. Há uma colombiana no teu trabalho que dá conta de que teve uma certa desilusão quando chegou cá, porque a cidade não era exatamente aquilo que ela estaria à espera que fosse. Eu há uns anos vi um programa do Conan O'Brien que era feito em Cuba,
em que ele aconselhava no fim do programa que as pessoas fossem rapidamente à Habana, porque estava a haver uma abertura ao turismo e, portanto, ele dizia, dava o exemplo da Bodeguita del Médio, que ou as pessoas se despachavam ou quando lá fosse aquilo já era um McDonald's, não é? Os nómadas digitais, quando vêm para cá, procuram a autenticidade de Lisboa ou querem a qualidade e o luxo que é universal? A autenticidade ou a genuinidade de Lisboa é uma coisa que pelo menos eles dizem que os atrai. Mas a verdade é que depois a presença deles acaba por levar a uma perda dessa mesma autenticidade que eles diziam procurar. Portanto, é aqui um fenómeno um bocadinho paradoxal. É óbvio que eles não são todos iguais, como ninguém é igual a ninguém, portanto é difícil fazer generalizações. Mas a verdade é que muitos, quer seja pela facilidade da língua ou porque, enfim, se sentem mais confortáveis junto de outros nómadas digitais como eles, etc., acabam... Têm interesses comuns, muitas vezes, Exatamente. Também é isso que une as pessoas, não é? Claro, e portanto acabam por mas procurar... tem mudado coisas, não é? Porque até hábitos alimentares, não é? Que agora as pessoas tomam um brunch que não era coisa que os portugueses fizessem há 10 ou 20 anos, não é? Sim, e, portanto, sim, qualquer lisboeta já se habituou a ver uma multiplicidade de sítios de brunch e que servem lattes e mochachinos e avocado toasts e com menus inglês, muitas vezes já não há cimbalinos. muitas vezes com preços que obviamente são proibitivos para os bolsos dos portugueses e portanto são sítios onde acabam por se juntar sobretudo estrangeiros, onde muitas vezes o menu é em inglês e portanto esta descaracterização que é visível em alguns bairros acaba por também gerar algum incómodo junto dos locais. E mais uma vez é uma coisa que já aconteceu também noutras cidades por esse mundo fora. As consequências que, como estavas a dizer logo no início, são muito positivas, porque ajudam a recuperar muitos prédios devolutos, porque o negócio é melhor, há uma recuperação na cidade, mas depois começa tudo a subir de preço e eu pergunto se também para eles nómadas, embora tenham mais poder de compra, também a presença cada vez maior de nómadas digitais numa cidade como Lisboa se tem o efeito contrário, que é tornar a cidade menos interessante para nómadas, porque fica mais cara, porque é mais difícil a relação com os locais, etc. Sim, sem dúvida, e isso já está a ser reportado em alguns sites e plataformas especializados para estas populações. Por exemplo, o Nomads.com, que é um site especializado para nómadas digitais e que faz rankings das melhores cidades para viverem e trabalharem, já nota, por exemplo, já aponta como uma grande desvantagem de Lisboa o preço proibitivo da habitação, e mesmo para pessoas que ganham em dólares ou em libras. Ganham o dobro, o triplo, o quádruplo. Exatamente, mas também já começam a sentir isso. E também começam a reportar que, de facto, este encarecimento muito significativo da cidade, sobretudo tendo em conta aquele que é o rendimento médio dos portugueses, está a gerar tensões ou inquietação ou preocupação ou a fazer os locais atravessarem muitas dificuldades. E, portanto, isso está, de alguma forma, a prejudicar a imagem de Portugal como destino para nómada digital, para nómadas digitais, embora ainda se mantenha como um dos destinos considerados mais atrativos, mas a verdade é que estas plataformas específicas, ou por exemplo o relatório para nómadas digitais 2025, já aponta uma perda de poder de qualidade de vida em Lisboa, uma descida nos parâmetros da qualidade de vida, exatamente pela subida do custo de vida. E a questão dos serviços públicos é referida ou não? Todos nós sentimos que há uma pressão muito grande nos serviços públicos, seja saúde, mas também transportes, ensino, etc. Isso é reportado nesses relatórios, dificuldade dos serviços públicos? Sim, isso é reportado, embora muitas destas populações acabem por não usufruir desses serviços públicos. Por exemplo, muitos destes expats têm os filhos em escolas internacionais e não em escolas públicas. Têm seguros de saúde privados, que aliás é um requisito para poderem beneficiar do estatuto de residente não habitual e, portanto, não são normalmente utentes dos serviços públicos. Mas estas plataformas ou estes relatórios, estas consultoras internacionais que trabalham muito com estes segmentos, estão atentas à realidade de cada país e de cada cidade para poderem recomendar mais ou menos a esta população. E de facto as tensões que se geram e que estão a gerar em Portugal, nomeadamente a inflação, o agravamento das condições de vida para os portugueses, todas estas tensões que começam a gerar-se
são questões que estão a ser apontadas por estas consultoras especializadas e que estão, digamos, a retirar algum fascínio de Lisboa exatamente para esta população. Iris de Brito já trabalhou com artistas como Jay-Z, Henrique Iglesias ou Kylie Minogue e participou nos musicais Chicago e Evita. Com 3 décadas de profissão, a coreógrafa, neste episódio do Tal Podcast, reforça a importância da dança não só nos palcos como no dia-a-dia. O movimento ajuda em tudo, diz ela. Aliás, há um provérbio, recorda, que reforça essa associação entre movimento e adoecimento. Segundo o ditado, quando alguém chega a um xamã e diz estou doente, ele pergunta: quando é que você parou de dançar, de cantar, de contar ou de ler histórias? Saiba mais sobre a sua história com o novo episódio do Tal Podcast. Uma conversa maravilhosamente conduzida por Paula Cardoso e Georgina Angélica. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã com o David Diniz na condução. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.